Bom, então nessa aula a gente vai estar aprendendo como é que se faz gráfico no Excel, né? Então a ideia é que a gente vai fazer um gráfico bem simples, né, inicialmente. Você tem uma lista de alunos e a média que eles obtiveram. E aí aqui no final você tem a média da turma, tá? E aí você quer mostrar isso de forma visual, como é que você faz? Você clica em qualquer célula fora desses dados, você vai imputar na planilha. E aí você vai aqui na aba inserir. E depois você vai ver nessa parte aqui de gráficos que tem diversos tipos de gráficos. Tem um gráfico de coluna, gráfico de linha, gráfico de pizza. A gente vai usar inicialmente o gráfico de coluna, que é o mais simples. Aí ele vai abrir esse grande retângulo aqui que você pode alterar o tamanho. Vou aumentar aqui para ficar melhor. E aí a partir desse grande retângulo você vai clicar com o botão direito do mouse. E aí lá embaixo você vai ter a parte de selecionar dados. E aí você vai clicar também. E aí vai abrir essa página. Essa página diz o que, né? Você tem uma parte à esquerda e uma parte à direita. A parte à esquerda vai ser os dados que vão ser imputados de forma vertical, tá? No caso aqui, no nosso exemplo, vai ser as médias dos alunos. E o gráfico da direita, a parte da direita, vai ser a parte do gráfico que vai imputar o nome dos alunos, né? Que vai ser na parte horizontal. Então primeiro vamos selecionar os dados. Então vai aqui adicionar, o nome da série é o título, né? Que no caso são as médias dos alunos. Então a gente vai aqui e seleciona as médias, só isso. E o valor dessa série, ou seja, o valor dessas médias, é justamente o valor das médias desses alunos. Então tá aqui, ele já fez o gráfico, só que você repara que na horizontal aqui não tem Giovana, Thalita, Renato, Fábio. Ele tem de 1 a 9, então você pode alterar isso, né? Então você vai aqui na parte editar, e aí você seleciona o nome dos alunos. Pronto. Agora você repara que no seu gráfico você tem os alunos, Giovana, Thalita, e a média que eles obtiveram. Você pode fazer algumas alterações nesse gráfico. Uma delas interessante é que você sabe que a média pode variar de 0 a 10. Então sua escala aqui está indo até 12, né? Como é que você muda isso? Você clica aqui na escala, no eixo, e aí você vem aqui embaixo em formatar eixo. E aí ele vai dar as opções de limite, onde você quer começar sua escala e onde você quer terminar. No caso a gente quer ir de 0 a 10, então a gente altera isso aqui. E aí beleza. Outra coisa que você pode fazer é alterar a cor, né? Você pode tirar essas linhas de grade também, se você clicar na linha de grade e excluir. Você pode alterar a cor dessas colunas. Como é que você faz? Se você selecionar uma vez com o botão esquerdo, ele vai selecionar todas as colunas. Então se você quiser alterar a cor de todas elas, você clica uma vez, e aí você vem aqui, vou botar por exemplo um azul mais claro. Pronto, você alterou a cor de todas elas. Se você quiser alterar a cor de uma especificamente, por exemplo da média, você clica duas vezes. Uma vez, ó. Uma vez você seleciona todas. Duas você seleciona só a média. E aí, a partir disso, você vem aqui na parte de preenchimento de cor, bota, por exemplo, amarelo. E aí está esse seu gráfico da forma que você querer. Se você quiser mudar esse gráfico para linha, para pizza, sei lá, só você vem aqui em inserir e aqui você selecionar o gráfico que você quer mudar. Tá? Então, beleza. Aí agora, um exemplo 2. Você tem aqui os times com as maiores torcidas no Brasil e os títulos que eles têm nacionalmente. Tá? A gente quer fazer um gráfico para analisar isso de forma visual. Você vai fazer a mesma coisa, clicar numa célula qualquer, aí depois você vem aqui na aba inserir, e aí você clica na parte de coluna, ele vai criar esse retângulo aqui. Você aumenta se você quiser, e aí você vai com o botão direito, você vai em selecionar dados. Aí aqui é a mesma coisa. Eu vou focar só na parte... Porque qual é a diferença desse gráfico para o outro? No outro gráfico você tinha só as médias, ou seja, você queria imputar só uma série de dados. Aqui a gente vai ter duas séries de dados, que são números de torcedores e títulos. Então o grande foco desse exercício é você mostrar que você pode inserir dois dados e como se pode ficar isso de forma visualmente boa para você analisar. Nesse caso aqui, você repara que uma das séries de dados tem uma escala muito maior que a outra. Por exemplo, o número de torcedores do Flamengo é 36.400.075. Só que os títulos só são 10. Então você repara que 36 milhões é muito maior que 10. Se você botar isso no mesmo eixo, você não vai conseguir analisar o número de títulos, porque vai se sobressair muito mais o número de torcedores. Então você tem que criar dois eixos para você conseguir analisar isso de forma boa, né? A gente vai mostrar como é que você faz isso. Criar eixo secundário, que dá um nome. Então você vem aqui, seleciona dados,
E aí você adiciona a primeira série de dados que você vai botar no gráfico. Por exemplo, o número de torcedores. Você bota aqui, depois você adiciona o valor da série, que seria o número de torcedores dos times. E aí beleza, ele já criou um gráfico aqui com um dado por enquanto, né? E aí você tem uma escala aqui de 0 a 35 milhões, e aí você consegue analisar os times. Aí agora a gente quer adicionar a nova série de dados que são os títulos. Então a gente vai aqui adicionar, o nome da série são os títulos, e o valor da série são os valores dos títulos, né? E dá OK, pronto, você criou o gráfico. Repara que não dá nem para ver, ó, se você abaixar um pouco dá para ver melhor. Mas repara que em azul aqui tá os títulos, o número de torcedores, que vai até 35 milhões. Só que os títulos estão aqui em laranja, muito pequeno. Não dá pra ver que o Flamengo tem 10 títulos. Dá pra ver que ele é menor de 5 milhões, mas não dá pra ver exatamente qual é o valor dele. É muito ruim de analisar dessa forma. Então a ideia é a gente pegar esse valor aqui e jogar num segundo eixo aqui do lado. Como é que a gente faz isso, né? A gente seleciona um deles e aí vai aqui formatar série de dados, tá? E aí a gente seleciona a opção de eixo secundário. Aí você repara que agora já está um pouco melhor para analisar, mas não está bom ainda. Porque, por exemplo, o Flamengo, a gente não consegue ver quantos títulos ele tem. Ainda está ruim, né? O que ele fez aqui, né? Ele jogou um eixo aqui para os títulos e um eixo aqui para os torcedores. Só que ainda está ruim porque os dois estão em forma de coluna. Se um fosse em forma de linha, seria mais fácil, né? Como é que você muda isso? Você clica aqui na forma que você quer mudar para a linha. Tá vendo? O Flamengo tá muito pequeno aqui, o laranja, não dá nem para ver. Então você clica aqui na linha. E aí você vem aqui em inserir. E a parte de linha você clica aqui. Pronto. Agora você repara que tá muito mais fácil de ver. Analisar informações. Então, por exemplo, o time 1, que é o Flamengo, você consegue ver que ele tem o laranja dá um número de títulos, né? Então tem 10 títulos. O Corinthians tem 10 títulos também. O time 3, que é o São Paulo, tem 6 títulos. É muito mais fácil de analisar dessa forma. A gente ainda poderia melhorar um pouco mais, porque a escala aqui do título está indo de 0 a 12 títulos, né? A gente sabe que o máximo de títulos que um time tem, nessa escala nossa, são 10, né? Que é o Flamengo e o Corinthians. Então a gente poderia mudar da mesma forma aqui. A gente iria formatar eixo. Eu tiraria aqui que o máximo de títulos que ele pode ter é 10. E aí ficaria ainda mais fácil para analisar. A gente poderia fazer isso também com o número de torcedores, né? Vai até 40 milhões, se quisesse botar, sei lá, 36 milhões para ficar melhor de ver. Mas eu acho que assim já dá para ver legal. Então a ideia é essa, né? Você ter dois eixos, né? Chamado eixo secundário, para poder analisar duas informações, duas séries de dados de uma forma mais prática, né? Mais visual.